dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Oi, Miriam. Marcela aqui, bom dia. Ah, Marcela, desculpa. Imagina, bom dia. Miriam, vamos lá. Você teve a oportunidade de conversar com o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, que tem sido o negociador neste momento em que se tem este embate com os Estados Unidos. Um embate que não é só comercial, é também político. E Alckmin é um bom negociador e um bom político também nesse processo. Das várias informações que ele passou para você, o que você destaca aqui para o nosso ouvinte? Olha, eu destaco essa visão geral, sabe? Eu acho que isso que você estava falando, ele não só é um bom negociador, como ele é uma pessoa que se mantém muito serena no meio da tensão. Então é isso que eu vi lá, uma pessoa tranquila, que chegou, estava intensa, estava intenso o movimento ali na vice-presidência, né? A gente foi contando aqui um pouco o bastidor para o nosso ouvinte, eu tinha que montar a equipe. A gente tinha que montar a equipe na sala dele. Só que chegou alguém imprevisto, um grupo que não estava previsto na agenda, e ficou ocupando ali a sala dele. Então daí ele teve essa reunião, saiu para uma outra reunião e a gente conseguiu montar na sala dele. Mas disseram, porque esse grupo estava fora da agenda. E quando a gente saiu, tinha um grupo de Piracicaba lá para discutir. Então a Piracicaba é a sede da Caterpillar, estava preocupado e ele já ia e falou, olha, eu já vou lá dar uma boa notícia para eles, que é a notícia que ele me deu quando eu perguntei que novidade. A primeira pergunta foi que novidade tem. E aí ele falou, olha, a novidade é que todos os produtos, né, isso a gente já divulgou, já foi falado, mas quando ele contou para mim, ele não tinha contado ainda para ninguém. É que todas as máquinas e produtos que contêm aço ou alumínio entra na seção 232. Isso significa que o Brasil vai ser taxado para pagar uma tarifa alta, mas todo mundo vai pagar a mesma tarifa. Essa seção 232, ela cria uma tarifa para todos os países. Então, ao colocar lá, a Caterpillar, por exemplo, que tem, evidentemente, esses insumos nas suas máquinas, já tinha uma tranquilidade em relação a esse ponto. Aí ele falou que isso já era 6,4% melhor. Ele estava faz a conta assim, significa tanto de exportação, então mais um grupo da exportação brasileira que vai ou para a lista de exceção ou para uma lista geral que pega todo mundo. Então o Brasil não fica sem capacidade de competir. Porque quando o Brasil está taxado sozinho, o outro produto está menos taxado do seu concorrente, aí ele perde a competitividade, né? E aí, eu também queria destacar o fato de que eu conversei com ele, perguntei o que acontece com a madeira, que é móveis de madeira do Paraná e de Santa Catarina, o mel do Piauí, do Ceará, as frutas do Vale de São Francisco. E aí, o que ele disse? Ele disse que a ajuda que está sendo que foi objeto daquele pacote, essa ajuda, ela tem um ponto de corte. Se você não está muito exposto ao mercado americano, aí tem menos ajuda. Quer dizer, eles querem ajudar com isso quem de fato vende uma parte muito grande da sua produção para os Estados Unidos. Aí deu como exemplo móveis do sul do país, né? Porque as frutas vão ser compradas, compras governamentais e tal. E aí, então, ele falou que está tudo sendo modulado dependendo do grau de exposição. Então, carnes, por exemplo, eles são grandes empresas, exportam bastante, as exportações estão caindo, só que eles vendem principalmente no mercado interno. E uma fração apenas que é exportado, e dessa fração, uma parte apenas é para o mercado americano. Então, ele está fazendo esse jogo exatamente para não ter muito impacto fiscal, o programa de ajuda aos atingidos pelo tarifaço do Trump. Marcela.
Miriam, o que me chama bastante atenção nessa entrevista é porque o vice-presidente ele é conhecido desde os tempos de governo do estado de São Paulo por ser um político de muita articulação, mas também muito sabonete, que tenta ali se esguiar de algumas perguntas um pouco mais... Foi bom você perguntar isso, porque ele desviou de uma pergunta minha e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, numa pergunta que ele... Porque eu perguntei para ele o seguinte... Ele falou, tá tendo negociação. Eu falei, que negociação tá tendo? Exatamente isso que eu ia falar. Que negociação tá tendo? Tá tendo negociação, as mesas estão fechadas, as portas estão fechadas. E aí ele falou, não, mas continua a negociação. Eu falei assim, deixa eu ver se eu entendi. Significa que os ministros não estão recebendo suas contrapartes, né? Os secretários de Tesouro ou de Comércio não estão conversando. Mas está tendo muita conversa no nível técnico, fala técnico com técnico. Aí ele falou assim, isso e mais um pouco. Essa minha pulga ficou atrás da orelha. Isso e mais um pouco? O que é mais um pouco? Então, eu acho que ele indica que ele vai, se ele conseguir contato, ele não está disposto por exemplo, tiver uma reunião marcada, ele não está disposto a falar que vai ter a reunião. Exatamente para não cair na mesma armadilha do Fernando Haddad, no caso do Scott Bessent. Ele disse, vou ter uma reunião com o Scott Bessent. Aí o Eduardo Bolsonaro foi lá e fez uma reunião à parte, né? Porque a agenda do Eduardo Bolsonaro é como eu posso atingir tanto a economia brasileira a ponto de o governo Lula ceder e dar fazer alguma coisa para livrar o meu pai. Esse é o projeto. Ficou muito claro até na divulgação dos documentos, dos diálogos, dos apps de ontem, mas isso já é outro assunto. O assunto que ficou na minha cabeça, Milton e Marcela, isso e mais um pouco. Ou seja, talvez esteja alguma frestinha ele tenha passado para conversar com o governo americano. Muito obrigado, Miriam, por trazer as informações. Um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.